Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu sou o Ricardo e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre o futebol holandês. Primeiramente eu queria só fazer um esclarecimento que nessa temporada a gente não conseguiu fazer a cobertura completa da Eredivisie e também da Eredivisie. Infelizmente a gente teve uns probleminhas aqui para se organizar, mas isso vai estar resolvido para a temporada que vem. E com certeza a partir de agosto vocês vão ter todas as informações, tanto da primeira como da segunda divisão holandesa e também da Copa da Holanda e das competições europeias, assim que for necessário. Tudo bem? Bom, então vamos falar sobre as coisas interessantes que aconteceram na Holanda nessa última semana. A primeira delas que merece destaque aqui é certamente o título do Twente. O Twente foi campeão nacional, foi campeão da segunda divisão, né? Mas é o primeiro título nacional do Twente desde o campeonato da Eredivisie, lá no ano de 2009. Para quem não se lembra, o Twente foi rebaixado no ano passado, caiu diretamente, ele foi lanterna da primeira divisão, uma campanha bem vergonhosa, depois da equipe ter vários problemas financeiros, e voltou já no seu primeiro ano de segunda divisão. Falando sobre a campanha em si do Twente, não foi tão fácil como parece. O Twente demorou um pouquinho para pegar no tranco. Se você for olhar, o Twente foi ser líder da Eredivisie só na segunda metade do campeonato, né? Então, depois de 20 rodadas que a equipe de Enschede assumiu a liderança, e é um bom caminho, né, que o time precisou percorrer. Isso aconteceu por quê? Também por conta dos outros times, né? O Sparta, o Den Bosch, que agora caiu bastante. Esses times começaram muito bem, foram cavalos paraguaios assim fantásticos, né? E isso dificultou um pouquinho a vida do Twente no comecinho do campeonato, mas a partir da segunda metade, quando as coisas começaram a ficar mais complicadas, o time do Twente se sobressaiu de maneira fantástica. Twente campeão da Eredivisie, não tem mais nenhuma vaga direta, né? Para ser disputada, somente o campeão da segunda divisão que sobe direto para a primeira, mas a gente ainda tem alguma disputa por vagas nos playoffs. Eu não vou explicar direitinho como funciona aqui, porque os playoffs para promoção e despromoção no futebol holandês são um pouquinho complicados de entender. Eu vou fazer um vídeo separado para tentar explicar direitinho como funciona, né? São 10 times que disputam duas vagas, duas equipes da Eredivisie, mais 8 equipes da Eredivisie que vão para essa competição. Mas enfim, algumas equipes para vocês ficarem de olho nos playoffs e que têm chances reais de conquistarem o acesso são, eu acredito que os 3 melhores colocados da segunda divisão. Sparta Rotterdam, que tem tudo para ser o vice-campeão, Go Ahead Eagles, que tem tudo para ser o terceiro colocado, e o Almere City. O Almere City está um pouquinho mais para trás, só que ele está atrás do Young PSV. O Young PSV não joga os playoffs porque é o time B do PSV Eindhoven. Então essas 3 equipes, que são as 3 melhores colocadas da segunda divisão que vão para os playoffs, eu acredito que merecem atenção. Sparta e Go Ahead Eagles têm tradição no futebol holandês, né? Quem conhece um pouquinho mais sabe que o Sparta foi diversas vezes campeão nacional no início dos anos 1900, tinha um time muito bom naquela época, depois acabou caindo, né? Teve uma crise bem forte, mas em termos de na competition, o Sparta é sempre forte, sempre chega numa final, consegue beliscar ali alguma possibilidade de vaga, o Sparta sempre merece atenção. Go Ahead Eagles da mesma forma, o Go Ahead Eagles está no seu segundo ano seguido na Eredivisie, teve uma temporada muito ruim no ano passado, mas aproveitou aquele ano para se reestruturar. Em 2018, 2019, fazendo uma temporada muito bacana, está no terceiro lugar. Eu acredito que pode ameaçar, sim. Depende muito como ficarem os cruzamentos, quem vier da Eredivisie também acaba influenciando nisso. E o Almere City é o contrário. O Almere City não tem tradição nenhuma. Foi um time fundado em 2005, mudou de nome algumas vezes já, mas ultimamente vem tendo um projeto bem bacana. O Almere City está se organizando, está montando uma base
legal. Vale lembrar, o Almere City foi o time responsável pelo rebaixamento do Roda JC no ano passado. Não conseguiu subir para a primeira divisão porque perdeu a final dos playoffs para o Graafschap. Mas quem rebaixou o Roda JC no ano passado foi o Almere City. Então é um time que merece atenção, sim. Quando chega, costuma incomodar. Então vamos prestar atenção nessas 3 equipes aí. Falando um pouquinho mais sobre a Eredivisie, nós estamos já na 32ª rodada. A 32ª rodada está acontecendo enquanto eu estou gravando esse vídeo. Hoje à tarde, hoje é dia 25 de abril, hoje à tarde a gente tem os 2 jogos finais dessa rodada e são jogos importantes. O Excelsior pega o Den Haag em Den Haag e o Willem II recebe o PSV. São 2 jogos importantes com implicações diferentes na tabela do campeonato. Falando primeiramente da parte de baixo, então, né, para deixar o melhor para o final, a gente ainda tem coisas que podem acontecer. Podem acontecer, não necessariamente vão acontecer, eu acho meio complicado, mas enfim, tem chance. O NAC perdeu o jogo ontem para o Feyenoord, então a situação do NAC está bem complicada mesmo. O NAC é o lanterna do campeonato, está 5 pontos atrás do Excelsior. Se o Excelsior ganhar hoje à tarde do Den Haag, NAC rebaixado agora, nesse momento. Se o Excelsior perder, o NAC vai precisar ganhar os últimos 2 jogos e torcer para o Excelsior perder seus 2 jogos para conseguir escapar do rebaixamento direto. Eu acho muito difícil que isso aconteça. O NAC provavelmente está na 2ª divisão no ano que vem. Olhando um pouquinho mais para cima, a gente tem a briga contra os playoffs. 4 times, dá para dizer que 4 times ainda estão nela. O Fortuna Sittard, que é o 14º, está praticamente garantido. Só um desastre total para o Fortuna acabar indo para a Competitie. Fortuna tem 34 pontos, o Emmen 15º 32, Graafschap 16º já vai para os playoffs, o 16º colocado, né, no caso, vai para os playoffs, tem 29, e o Excelsior 17º tem 27. O Excelsior tem um jogo a menos, como eu já mencionei. A diferença entre Emmen e Graafschap é um jogo. Graafschap está jogando muito bem nessa fase final do campeonato. Como já é tradição até, inclusive, o Graafschap tem vários anos que faz um primeiro turno péssimo, na segunda metade acaba se recuperando. Como é questão de um jogo, não dá para descartar. Tá? O Graafschap fez algumas partidas excelentes nessa última metade do campeonato. Ganhou confrontos diretos contra o Emmen, que é o que propiciou, né, o Graafschap estar nessa situação. Acredito que ainda tem chances de escapar. O Excelsior é o contrário. O Excelsior está numa fase ruim, está em decadência. Só que se ganhar hoje, passa um ponto na frente do Graafschap, não vai precisar depender nem de saldo para escapar da Competitie, pode conseguir ultrapassar o Emmen em pontuação. Não acredito tanto assim no Excelsior por conta disso, por conta da fase do time. Não está jogando bem o Excelsior. Conseguiu um empate meio que na sorte na última rodada, no último lance, foi gol. Então, assim, vamos ver o que acontece. Mas se eu tivesse que apostar em alguma situação, eu apostaria que ficaria como está hoje, né? O Excelsior talvez conseguindo ultrapassar o Graafschap, mas Excelsior e Graafschap na Competitie e o NAC sendo rebaixado direto. Subindo um pouquinho mais na tabela, situação de playoffs para a Liga Europa já está praticamente definido. O Feyenoord garantiu a 3ª posição matematicamente. O AZ está a 1 ponto de garantir a 4ª posição. E entre o 5º e o 7º ainda tem ali alguma possibilidade de mudança, mas de qualquer maneira, né, do 5º até o 7º vão para o playoff nacional, né, para uma vaga na Europa League tranquilamente. A gente tem ali certinho que o Trash, Heracles e Vitesse vão estar brigando por essa vaga na Europa League de qualquer maneira. O que pode influenciar ali é a questão da Copa da Holanda, né? A gente tem a final da Copa da Holanda no primeiro final de semana de maio, partida entre Ajax e Willem II. Se o Ajax for campeão da Copa da Holanda, o 4º colocado garante uma vaga direta nos playoffs da Europa League, na pré-eliminatória da Europa League, né, na fase continental. Com isso, abriria mais uma vaga para os playoffs nacionais para a Europa League. Então, o 8º colocado iria,
E daí a gente tem uma briga real entre Willem e Groningen. Agora, se o Willem for campeão da Copa da Holanda, aí não abre essa vaga e a gente vai ter os playoffs com certeza entre AZ, Utrecht, Heracles e Vitesse. Indo então para o topo da tabela, disputa pelo título entre Ajax e PSV, o que todo mundo presta atenção. Os times estão virtualmente empatados em pontuação, né? O Ajax tem 80 pontos, o PSV tem 77, mas tem um jogo a menos, vai jogar hoje à tarde. Só que o saldo do Ajax é muito melhor. O saldo do Ajax é questão de 10 gols melhor do que o do PSV. E a tabela do Ajax é mais tranquila do que a tabela do PSV, esses dois últimos jogos que restam. O Ajax pega o Utrecht em casa e o Graafschap fora. O Utrecht ainda não briga por nada, né? O Utrecht já está garantido nos playoffs da Europa League, na fase nacional. O Graafschap possivelmente brigando contra o rebaixamento, contra os playoffs, né? Contra o rebaixamento na última rodada. O PSV não, o PSV vai pegar o AZ, e eu me esqueci agora o último jogo, vou dar uma olhadinha aqui rapidinho na tabela. O PSV vai pegar o AZ fora de casa, na penúltima rodada. E além disso, ainda vai ter um confronto contra o Heracles Almelo em casa. São dois times, o AZ, como eu falei, está praticamente travado na quarta posição. O Heracles está em posição de Europa League. São dois times muito qualificados, que estão fazendo um campeonato muito bacana. E, cara, jogar contra o AZ em Alkmaar é muito difícil. É uma situação complicadíssima para o PSV. Não acredito que o PSV possa fazer essa remontada. Eu acho que o Ajax tem tudo para ser campeão. Basta fazer a sua parte. Saldo de gols não é um problema. Além disso, o time do Ajax é super ofensivo. Dá para perceber um pouco disso na Liga dos Campeões, mas na Eredivisie, onde as equipes são mais frágeis e elas se expõem demais quando você toma um gol, fica muito mais evidente essa situação. O Ajax tem 111 gols marcados nessa edição da Eredivisie. Está apenas 11 gols do recorde histórico que foi feito lá nos anos 60, que era uma época totalmente diferente do futebol, né? Com jogos muito mais abertos, enfim. Então, a Ajax tem tudo para ser campeão nacional. E é isso. Vamos ver o que acontece nas últimas duas rodadas. Ainda tem coisas para serem disputadas, mas a princípio o campeonato holandês está basicamente decidido. A gente não acredita que devem ter mudanças muito importantes nessas duas últimas rodadas. Bom, por hoje é só. Não sei quando eu volto, talvez a gente volte para comentar um pouquinho sobre o resultado final do campeonato holandês, quem conseguiu o quê, como que as coisas ficam para o ano que vem. E é isso, pessoal. Até a próxima.